Padme Hum, Om Mani 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 Padme Hum. Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar aqui de um assunto que, para mim, é bastante importante não só para mestre animal, mas também para seres humanos, já que muitas vezes a gente vê na medicina convencional uma certa dificuldade para tratar das doenças que aparecem nos nossos corpos. E quando a gente pensa que o mestre animal também somatiza, e que o mestre animal, ele não só somatiza do comportamento dele. O mestre animal, ele é um ser tão evoluído, o mestre animal é um ser tão especial, que ele consegue somatizar também do tutor, por exemplo. É muito comum a gente ver mestres cãezinhos e mestres gatinhos que fizeram passagem com o mesmo tipo de sintoma ou doença que o tutor tinha. Tinha porque na passagem do mestre animal, miraculosamente, aquele tutor se cura. Ou aquele tutor que tinha aquela dificuldade, qualquer que fosse, de alguma forma recebe uma graça, uma bênção e aquilo deixa de fazer parte da vida dele. Então, quando a gente fala de medicina alternativa para mestre animal, a gente precisa entender que eles somatizam tanto quanto a gente. A gente precisa entender que a senciência deles não está limitada a calor e frio, eu costumo falar muito disso nas lives. A gente precisa entender que todos nós, cada um de nós, é um espírito encarnado. E isso é independente realmente da crença que a gente tenha religiosa. Eu queria que a gente só beirasse esse espiritual para que a gente pudesse ver a senciência do mestre animal no mesmo âmbito, numa mesma grandeza que a gente é capaz de vislumbrar a grandeza dentro da complexidade, não grandeza em termos de virtude, que a gente sabe que o ser humano está pecando muito nisso, mas a grandeza em termos de complexidade do ser humano. Então é muito importante que a gente veja dessa forma. Por que isso? Se a gente não faz assim, a gente acaba reduzindo ele sempre a algo inferior, a algo pela metade, a algo que algumas vezes depende ou está lá para nos servir. Eu acredito que se existe sim um serviço do mestre animal, o serviço do mestre animal é fazer com que a gente mais e mais e mais possa evoluir. E esse não é um serviço que eles encarnam para fazer, é algo que naturalmente jorra deles. Isso é Dharma, que eles explicam muito no Oriente. O que é a diferença do Dharma e do Karma? Quando a gente fala de Dharma, a gente fala que é o que o ser veio fazer. Então, quando a gente pensa no ser fogo, porque todos são seres, todos, a partir da hora que tem um sopro vital, é um ser. E isso também é uma complexidade para nós, especialmente quando a gente pensa que só o ser humano tem certas faculdades. Então, qual é o Dharma do fogo? É queimar. E aquilo não é feito, não é que ele vai olhar e falar assim, eu vou ver se eu vou te queimar, eu vou ver se eu não vou te queimar. É o Dharma dele queimar. Então ele queima. E aí, dentro disso, quem conhece o Dharma dele vai agir de acordo com ele, sabendo que ele tem aquele poder. Então, da mesma forma, quando eu coloco que eles têm um Dharma, que o mestre animal tem um Dharma, uma missão, eu não tô dizendo que esse é o serviço deles para nós, eu tô dizendo que é algo que transborda deles naturalmente. Senão a gente também inverte a coisa como se a gente que tivesse aqui de algum jeito para ser servido por todos esses seres, e a gente precisa tomar bastante cuidado com isso, já que existe no inconsciente coletivo da humanidade esse centro e esse lugar também de superioridade, uma falsa superioridade, uma falsa hierarquia, como se o ser humano tivesse aqui realmente para usufruir, inclusive às custas da vida dos demais. Então, dentro dessa medicina alternativa, eu vou chamar aqui uma pessoa que tem muita propriedade para falar a respeito disso, que aplica esses tratamentos. E eu vou tomar também o cuidado da gente, em vez de pensar na medicina alternativa, a gente pensar na medicina que não é convencional. E entender que, às vezes, as palavras que a Andrea vai falar aqui pra gente, embora elas sejam pertinentes a um cenário de mestre animal que a gente está abordando aqui, mas eu espero também que quem estiver escutando possa, quem estiver atravessando ou tiver alguém perto, desenganado pela medicina, possa receber essas palavras, essa sabedoria da Andrea,
para que a gente busque outras alternativas dentro de diagnósticos que nós todos podemos receber. Nós, incluindo os mestres animais. Nós, incluindo todos os seres encarnados nesse momento. Então, eu vou chamar aqui a André. A André também está à frente do santuário que chama Shambhala. E eu vou pedir para ela falar um pouquinho desse nome também, que é tão maravilhoso. Vamos ver aqui se ela... Só um momentinho, de novo, medicina alternativa, a medicina não convencional. Opa, apareceu? Ainda? Agora sim. Boa noite, querida. Que alegria estar aqui com você. Bem-vinda. Muita gratidão. Eu que estou muito feliz em participar. É um prazer. André, conta pra gente, eu falei um pouco a respeito da medicina, enfim, dei uma pequena introdução, não tinha visto que você já tinha entrado, fiquei feliz que alguém comentou, oi André, eu falei, nossa, André tá aqui já, então que maravilha que você já estava. Eu primeiro queria, antes de tudo, que você se apresentasse para quem está aqui ouvindo, ou seja, tem pessoas que provavelmente não conhecem o teu trabalho, o teu serviço ainda, essa live fica gravada, então para as pessoas também poderem conhecer ao que você se dedica, inclusive o santuário, ou seja, porque você tem uma missão muito bonita no que é essa cura que você oferece para Mestre Animal, mas também você tem esse outro lugar de cura que é o santuário, esse espaço sagrado onde esses seres estão aí vivendo e com um nome muito auspicioso, né, com Shambhala. Você podia se apresentar, por gentileza? Tá. Então, meu nome é Andréa Filomena Freixeda, para quem não conhece. Eu sou bióloga, fui perita judicial há muitos anos para a Uau! polícia, fazendo trabalhos voluntários, né? Mais de 20 anos. Uau! E pela necessidade de sempre estar, né? Envolvida com animais doentes, animais idosos. Então, eu fui para essa área, né? Então, eu fui buscar, né, em várias linhas, né, de trabalho, como terapeuta, fui andando e acumulando, né? Bastante cursos, bastante coisa, bastante vivência. Eu sempre, desde que me conheço por gente, né? Minha mãe já é assim também, né? Sempre, sei lá, agora a gente chama de ativismo, né? Uhum. Antes a gente não tinha esse nome, né? Então Sim, era só que gostava de animais. Agora sim, não, agora é ativista, né? sim. Então, desde pequena eu gosto, minha mãe também gostava, então a gente sempre esteve, né, junto de animais que necessitavam de tratamento a mais do que a medicina poderia dar. Uhum. Então, depois que eu me formei, que eu descobri esse lado, então eu fui andando e fui acumulando, né, cursos e problemas e animais doentes, né? Aí eu morava em Osasco, numa casa normal, né? Aí eu vim para o sítio daqui da família, né? Uhum. E então já estava com muitos animais, estávamos começando essa coisa de santuário, né? Uhum. Já estava pipocando alguns santuários, então eu vim para cá e abri o meu santuário. Mas na verdade foi necessidade mesmo de alojar melhor esses animais, porque em casa já não dava mais, né? E sempre animais muito doentes, velhinhos, e a necessidade sempre de encontrar uma coisa a mais para dar um pouco de conforto para eles. Por isso que eu fui me aprofundando nessa parte de terapias. E André, fala uma coisa para mim. Quando o santuário começou, hoje quantas vidas estão aí? E eu entendo também que vocês também abrigam, você também abriga aí como guardiã do santuário, mestres animais que são silvestres, correto? Sim, como a minha primeira especialização foi com animais silvestres, então, e eu fui durante muito tempo perita judicial, alguns animais que eu mesmo resgatei acabou ficando no meu nome. Eu fiquei Entendi, como guarda, né? entendi. Eu fui guarda, então eu acabei ficando e por isso que eu vim para cá, para fazer um local adequado a eles, porque na Entendi. casa já não dava mais, né? Claro. E então hoje eu tenho perto de uns 70 animais, Uau, né? é uma baita de São, uma missão. Sim, e é, principalmente então porque a são, infraestrutura para o animal mestre sim, silvestre é diferente de uma infraestrutura. Todos eles sim, precisam de infraestrutura, mas é bastante diferente quando a gente tem um mestre macaquinho, por exemplo, doente. E ele não é, pode estar aí pulando de árvore em árvore, de galho em galho. Então, você é muito guerreira, André. Todo o meu exatamente. respeito aqui, porque realmente eu sei que a missão realmente exige de cada guardião, além do que muitas vezes é mostrado. Então, meu respeito aqui por tudo que está sendo feito.
Gratidão. Eu André, aqui eu tenho... Oi, não, pode falar. antes de você continuar, só, eu acho que a tua câmera, se você puder abaixar ela um pouco mais para a gente ver melhor o Ah, teu pode. rosto, eu te agradeço muito. Eba, agora sim, Assim, agora tá sim. bom? Agradeço, agradeço. É Então só tá o teu bom. rostinho aparecer todo, que Tá, maravilha. tá Desculpa, certo. eu te interrompi. Não, não. Eu ia falar que aqui eu tenho animais paraplégico, tetraplégico, surdo, cego, amputados, Que né? lindo. Neurológicos, Sim, tenho bastante neurológico também. sim. Assim, é um perfil que me chama muito atenção, porque são muito negligenciados, né? E então acaba, me mexe muito, sabe? Eu fico assim. E a gente tem que se dedicar 24 horas mesmo. Eu, assim, à noite eu praticamente nem durmo, porque eu tenho um animal que tem que ser tratado à noite. Uhum. Inclusive, eu cai, ou levanta e cai, ou tem convulsão. Eu durmo assim, com as orelhas em pé. Sim, sim, Literalmente, porque qualquer pio eu já levanto e vou ver o que está acontecendo, porque sim. não tem como, né? Tem que ficar Exatamente. alerta. Exatamente. E dentro desse quadro que você apresentou, eu também queria colocar para as pessoas que o nome do santuário é Shambhala. E Shambhala tem um significado muito especial para o budismo tibetano, para o sânscrito, enfim, eu queria que você falasse um pouco desse nome, porque isso para mim é tão importante também para que você coloque para as pessoas, que muitas vezes a gente vê uma situação dessa num santuário, nossa, aqui um está tendo convulsão, o outro está sem perna, o outro não enxerga, o outro. E as pessoas tendem a olhar isso com uma certa dó, ou um lugar sabe, de mal-estar. Na Uhum, verdade, a gente vê muita grandeza nesses seres. Eu não vejo nenhum deles um espaço interior onde eles possam se colocar numa lacuna que a gente deve sentir dó deles. Muito pelo contrário. uhum, Eu vejo sempre eles numa imponência, numa dignidade incrível, principalmente dada a uhum. oportunidade. Então, eu queria que você falasse um pouco desse nome para a gente entrar, enfim, nessa medicina alternativa que você tão bem é guardiã também, né? A primeira vez que eu ouvi esse nome, eu tinha acho que uns 12 anos mais ou menos. Eu assisti na televisão a história de um santuário nos Estados Unidos de grandes felinos, que Uhum, se chamava Shambhala. uhum, Então, eu sempre guardei esse nome porque eu achei bonito. sim, Depois eu vim, né, a estudar isso e ver que Shambhala é um lugar onde tem luz, onde tem seres que merecem estar lá, né? Seres iluminados, elevados, né? Que já teve ascensão, exato, né? Então exato, só tem gente boa lá. E exatamente. também teve uma história, né? Que Hitler procurou Shambhala porque ele queria encontrar, ele achava que era um local físico. Outras pessoas também procuraram Shambhala, e não é, é uma coisa de quinta dimensão, Sim, sim, diferente daqui, né? sim, sim. Dizem até que é subterrâneo, né? Uhum, Mas não sei. Mas o fato de ter seres especiais me chamou muita atenção. E quando eu vim para cá, eu uhum, não tive outra ideia a não ser colocar o nome de Shambhala, que porque para lindo. mim aqui são seres de luz, né, que me fazem melhor. O Sim, fato de eu me dedicar a eles me faz uma pessoa melhor. Então, assim, eles são as ferramentas para me trabalhar. Então, assim, o fato de eu me dedicar a eles, na verdade, eu estou fazendo um bem para eles, mas eles estão fazendo muito mais para mim. sim, E sim. cada vez que você trata um animal, ainda mais um animal necessitado, assim, você trabalha lá dentro muito profundo. Então, aqui, para mim, é um local, é Shambhala mesmo, Fala é, mesmo. é Exatamente. Shambhala mesmo. É muito bonito o Shambhala no budismo tibetano também. A gente coloca que várias frentes espirituais dizem que a gente vai ter a última encarnação do Cristo, vai ser o último avatar de Vishnu, Buda ainda vai voltar no outro corpo. Então eles falam que Maitreya, que é esse último Buda, que é correspondente a esse avatar de Vishnu, vai reencarnar em Shambhala. E essa reencarnação vai dizer que são os novos tempos. Quando a gente pega os índios norte-americanos, por exemplo, eles falam que esse início começa com o nascimento de uma mestra búfala albina, branca. E é curioso que uma mestra búfala branca nasceu há pouco tempo em um santuário de fora. Então eu tenho certeza, ou seja, que mestres animais na pureza deles conseguem trazer esse espaço para que a gente consiga transmutar todas as dificuldades da nossa era, inclusive para a gente ser um ser humano melhor. Já que, como você falou, né, André? Ou seja, o privilégio é nosso de poder servir.
Às vezes as pessoas também olham para esse serviço e pensam, nossa, eu não sei como a Andréia aguenta, eu não sei como acontece. E, na verdade, é um lugar que é difícil até de explicar, eu acredito, André. Se você tiver uma explicação mais lógica, mas porque o serviço, ele coloca cada ser numa potência que fora do serviço a gente não conheceria. Então é muito bonito quando realmente existe essa doação legítima, sem interesse próprio, porque a graça desce. E é muito importante, como a Andrea falou, Shambhala, ele é dito como um local que é sublime, que é sutil. Então, não necessariamente um local onde Hitler ou qualquer um de nós poderia encontrar. O curioso disso é que quando falam da volta do Cristo, por exemplo, falam que a última volta dele vai ser aonde? No coração do ser humano. Quando a gente fala do Avatar, quando a gente fala de Buda, onde Buda vai voltar? Buda vai voltar na iluminação de cada um. Aonde é Shambhala, então, para esses seres nascerem? O coração de cada homem. Então, isso, o nome do santuário é um lugar que me provoca num lugar tão bonito. E eu, cada vez que nascer alguém, você me diga para eu aqui já rezar ainda mais do que eu já rezo vocês. André, que lindo. Comenta um pouco com a gente. Dentro disso, eu imagino que quando você resgata, quando você tem o contato de repente, tá com um mestre animal paraplégico, como você falou, com um problema neurológico, ou com qualquer outra situação aonde aqui no santuário a gente tem muita experiência que a medicina tradicional fale isso é eutanásia. E aí é inclusive uma luta nossa para provar que não é eutanásia. Aí eu queria que você falasse um pouco dentro dessa, porque eu tenho certeza que tem gente aqui que, embora não tenha resgatado um mestre macaquinho, uma mestra vaca, um mestre boi, alguém que está em casa e que de repente está com uma situação, às vezes até consigo próprio, e está olhando para eu fui desenganado, ou meu mestre cãozinho foi desenganado. E o que você tem para falar para essas pessoas e para esses seres a respeito do que você já viu? Com toda essa tua experiência e bagagem das curas que se apresentaram, através de simplesmente você abrir esse portal e falar, é possível e eu vou bancar essa guarda aqui porque as curas estão abertas. Olha, quando a gente fala nisso, não tem como a gente não citar o amor, porque assim, muitos animais renascem nesse período. Por quê? Porque é quando você se dedica mais. Então, ele se sente amado e por isso ele luta e consegue estabilizar. Isso é um ponto. Agora, outro ponto relacionado à medicina complementar, que é essa que eu faço, mesmo não sendo veterinária, eu trabalho junto com veterinários e como terapeuta, tá? Sempre tem um veterinário junto comigo. Mas aconteceu recentemente um caso com um cachorro que eu resgatei. Na verdade, eu já peguei ele já resgatado, mas eu adotei, porque ele foi furar os olhos dele e jogaram ele no rio. Ele ficou 3 dias no rio. Aí ele saiu de lá já com os olhos, já teve que tirar um dos olhos, o outro ele ficou cego, e ele é bem assim, desconectado totalmente com a realidade. Mas tá ok, bem velho. E eu não sabia e que ele estava cardíaco, estava com problema cardíaco, e ele não apresentava nada, nada. Simplesmente ele caiu na minha frente justo o dia que eu ia dar curso aqui. Catei ele, coloquei, levei direto para uma clínica veterinária e lá ele ficou internado. Bom, eles falaram para mim, olha, ele não tem jeito, tem que fazer eutanásia, porque ele ficou 3 dias internado e eles falaram, ele está dependente de oxigênio. E assim, eu gosto de ter tudo aqui para mim poder manter o animal sempre totalmente assim suprido das necessidades. Eu tenho monitor, tenho tudo. Eu trabalho com ozônio também. Aí eu falei para o veterinário, falei, olha, posso fazer um teste? Porque ele estava com 77 de oxigênio. Isso é péssimo. Ele falou, não tem como você tirar ele. Porque ele falou, ele vai morrer. Eu falei, olha, se ele vai morrer, então eu gostaria de que ele morresse na minha casa, nos meus braços. Porque ele é meu filho e já que ele vai morrer comigo, né? Eu falei, posso levar ele? Ele falou, olha, ele vai morrer no carro. Eu falei, não, eu vou levar oxigênio. Qualquer coisa eu ponho oxigênio nele, tá bom? Tá. Posso fazer um teste antes? Pode. Eu levei o ozônio e eu fiz ozônio nele. Eu assisti um curso e eles davam uma técnica completamente diferente. O ozônio é maravilhoso. Sim. Eu fiz na região do pulmão e fiz retal. De 77, ele foi para 100 em alguns minutos. Uau. Aí, até a veterinária falou assim, olha, se eu fosse você, eu levaria, então, mas eu levo agora,
porque ele tá bem estabilizado. Eu falei, ó, vou levar o cilindro de oxigênio, que é meu. Uhum. Falei, qualquer coisa eu paro o carro e ponho nele, mas eu vou levar ele embora agora, porque eu quero que ele morra na minha casa. Tá bom? Tá bom. Ó, peguei e vim pra cá, morrendo de medo, sozinha sempre, porque eu sempre tô sozinha, né? Sozinha, Sozinha, assim, vírgula. né? Morrendo, né? Achando, meu Deus, me ajuda a chegar até em casa. Eu cheguei, liguei o monitor, tava 89, acho, 89. Peguei e fiz de novo o ozônio para ir para 100. E passei a noite toda com a máquina ligada. Eu trabalhei ele 6 horas. 6 horas fazendo protocolo com máquina de plasma, que é frequencial, é biofísica, é uma coisa nova, relativamente nova, que você faz. Eu fiz fungo, parasita, um monte de coisa. Eu notei que quando eu fiz o fungo, para matar o fungo, que é através de frequência de plasma, eu vi que ele começou a respirar melhor. E com ainda deixei tudo, o oxigênio, tudo pronto para que se precisasse eu poderia acionar. Mas não precisou. Ele passou a noite toda bem. No dia seguinte eu fiz de novo mais uma carga de ozônio. Eu brinco que eu falo que eu faço carga de ozônio. E frequência e alimentação. Ele começou porque ele estava deitadão. Ele começou a comer. Bom, hoje ele está aqui do meu lado. Tá bem, tá comendo, tá bebendo. Que Eu lindo. não fiz mais ozônio, quase assim, não do Sim. jeito que eu estava fazendo, faço semanalmente. E ele tá ótimo, e ele ia ser eutanasiado. Exato. Olha só. Exatamente. Essas histórias são tão profundas, porque, outra vez, dentro de um convencional, e a pessoa que está como tutora de um mestre animal, às vezes a pessoa também perde o centro, André, eu noto, porque ela está sofrendo junto, e às vezes ela fala, não, mas eu quero impedir o sofrimento dele, e por isso que eu estou fazendo isso. E às vezes é só realmente a gente verdadeiramente está conectada com esse lugar de cura e está na disposição do serviço para que coisas aconteçam. É óbvio que a vida é mais forte do que qualquer pensamento nosso e a vida tem um local de nascimento e tem um local de passagem. O que eu estou colocando aqui é só quando a gente consegue mudar isso. E é bastante importante. Você sabe, André, que aqui a gente resgata essas mestras vaquinhas que vêm quebradas e vêm da pecuária de leite, de corte. E uma delas, recentemente, ela estava inteiramente, ela foi arrastada por um trator, ela atolou e depois tentaram puxar ela pelo trator, pela cabeça, quebraram o pescoço dela, um absurdo. E puxaram ela, inclusive no terreno, e ela abriu inteira. Ela ficou inteira assada e aquelas escaras foram abrindo cada vez mais. E na verdade não foi uma só. E aí uma amiga que eu já vi que ela tá aqui, até aqui na live, recomendou pra gente o óleo de ozônio. Foi a Débora e a Catarina que eu vi passando por aqui. E foi também excepcional. Então eu queria que você falasse também a respeito. Eu entendo que tem o ozônio, que daí precisa da máquina, precisa, enfim. E tem também o óleo. Você pode falar um pouco disso e dar um pouco mais de histórico do ozônio para quem não conhece, quem de repente pode ter, até porque você falou de um caso extremo, mas eu entendo que ele pode ser também uma ferramenta antes desses casos extremos, até como prevenção, será? Sim, sim. Ozônio é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de fazer o curso e conseguir a máquina, né, que é uma máquina de ozônio medicinal, que as pessoas não entendem que tem dois tipos de ozônio por aí. Uma máquina que você pega o oxigênio, né, ambiente, que vem com outras coisas também, com gases nobres, que você passa o ozônio no ambiente, passa na roupa, ele desinfeta, maravilhoso. E tem o ozônio medicinal, que é retirado do oxigênio medicinal. É um cilindro que você tem, então o cilindro sai, o oxigênio passa pela máquina, a máquina dá uma descarga elétrica, separa as moléculas e quando volta, então volta O3, porque o oxigênio é O2 e o ozônio é O3. O ozônio, ele é um anti-inflamatório natural poderosíssimo, maravilhoso. E ele faz a célula trabalhar de forma adequada. Então, o que que acontece? Quando você tem algum problema que você coloca o ozônio, ou seja, retal, ou seja, no soro, ou seja, vamos supor, com um problema de inflamação na coluna, no osso em geral, na articulação, ele na hora ele tem um efeito, é impressionante. Eu tenho amigos que vêm aqui me pedir ajuda, às vezes que está com problema na coluna, eu mesmo. Eu aplico em mim mesmo. Porque coluna, eu já tive pessoas de chegar aqui
não poder sair do carro. Eu desci, apliquei uma coisica desse tamanho. A pessoa levantou e veio até aqui em cima fazer o resto do tratamento. Então, assim, para animais, para humano, é fantástico. E quando você faz retal, você ajuda o organismo inteiro. Por quê? Porque, primeiro, você acaba com a desbiose intestinal. Tudo que a gente come inflama nosso intestino, vamos colocar assim, né? Porque são coisas duras e tudo mais. Então, ele tem uma certa inflamação natural. Quando você faz o ozônio, ele trata o seu organismo através do intestino. Aí você vai falar assim, mas mata bactérias nocivas? Não, só bactérias patológicas. Então, é fantástico mesmo. Que incrível, Andréia. Tudo isso é realmente uma grande inspiração. Quando as pessoas se interessam pelo ozônio, por terapeutas de ozônio, terapias de ozônio, ou seja, para os mestres animais que elas são tutoras, você oferece qualquer tipo de... Ou seja, se a pessoa procurar... Eu sei que recentemente você esteve em Brotas e foi bastante... me marcou muito, até porque você me mandou imagens também do antes e do depois, e como foi rápido, e aqueles mestres animais naquela condição esdrúxula de existência, e lá tão rapidamente você já viu os resultados, e me mostrou, inclusive, por fotos, tudo isso. Se as pessoas quiserem esse caminho para os mestres animais delas, elas podem procurar você também, André? Você atende dessa forma? O que você recomenda nesse caso? Porque eu Então, falo isso porque aqui a gente tem muita dificuldade encontrando, especialmente para o grande porte. Para o pequeno porte a gente até encontra cada tanto alguém. Só que eu também sinto falta dessa espiritualidade, sabe, Andréia? Desse lugar que você começou falando, olha, primeiro de tudo tem um amor. E às vezes, quando as coisas se resumem muito em diagnóstico, em patologia, e não cuida desse lugar sublime e sutil, que é o espírito do ser, eu não vejo como um caminho que vai ter tanto sucesso quanto se for ministrado, se for andado, se for percorrido com a orientação de alguém que está vendo de forma holística, eu poderia colocar? Você falou uma coisa que eu lembrei, que eu esqueci de falar. Na verdade, eu ia falar, mas aí, quando eu fui buscar o meu cachorro, até a veterinária falou, quando eu peguei ele já mudou, porque ele sente a energia, Exato. né? Ele sente a nossa energia. Então, para ele lá, era uma coisa completamente obscura, ele é cego, né? Então, ele estava num lugar que ele não conhecia ninguém, num lugar frio, frio que eu digo assim, não tinha aquela coisa da mãe, né? Sim. Então, o que acontece? Quando eu peguei ele, até a veterinária falou assim, nossa, ele já reagiu diferente, porque é uma coisa conhecida, é uma energia conhecida para ele, né? Então, ele já se identificou. Então, tipo, minha casa chegou, né? Sim, E sim. assim foi. Agora, aqui, eu tenho tantos animais com problema, vamos colocar assim, né? E assim, eu recebo, sim, pessoas que às vezes eu mesmo ofereço, ou pessoas que me procuram, geralmente eu não cobro. Uhum. Por quê? Eu não tenho como cobrar isso. Porque, assim, é uma coisa que ninguém deveria te cobrar, Sim, a cura. sim. Porque a cura, todo ser tem que ter. Isso não é impagável para mim, não existe, sabe? Eu tenho, vou colocar assim, vai, dessa forma, eu tenho problema em cobrar. Porque Sim, eu acho que não existe, não tem dinheiro que pague isso. sim. Eu recebo através de quando eu consigo ajudar. Então, essa é a minha, entendeu? É o que eu gosto de receber, é ver o animal bem, a pessoa bem. Então, o que que eu fiz? Eu tenho tanto animalzinho com probleminha aqui, que eu montei um tipo de um hospital. Aham. Quando eu falo hospital, não é um hospital tradicional, porque Uhum. não é hospital, aqui é minha casa. Uhum. Porém, é que eu tenho tanto segmento de cura especializado nisso, que ele funciona como se fosse um hospital. Então, por exemplo, eu tenho aqui do lado um microscópio de campo escuro, que eu vejo a célula do animal ou da pessoa, mas não é aquele exame, porque eu fiz patologia também há um tempo atrás. Sim. Então, assim, não é aquele exame de sangue que você está acostumado a ver. Não, não. É para ver o formato da célula. Porque através do formato, a gente já sabe um monte de coisa que você tem que fazer na pessoa, no animal. Eu tenho biorressonância, que são aparelhos que leem a energia da pessoa ou do animal. Uhum. E em cima da energia, eu consigo descobrir vários problemas do ser, né?
através dessa leitura. E daí eu tenho as outras máquinas que faz a correção dessa leitura. Então, é para andar paralelo, né? Então, o que acontece? Muitas vezes eu vejo, eu estou sempre envolvida com isso, né? De pessoas que resgatam animais. E essas pessoas que resgatam, é sempre as mesmas, né? São pessoas que têm um monte de animais. Não são pessoas que não têm animais. Quem tem animal, que conhece, que sabe o valor do animal. Então, vai lá e resgata, porque não consegue deixar, né? Então, faz o papel de que a humanidade deveria de fazer. Então, como que eu vou cobrar de uma pessoa dessa, que está fazendo um bem para um animal desse? Entende? Não tem, para mim não é difícil. Sim. Então, eu sempre falo, olha, essa pessoa tem vários animais, né? Geralmente é assim. Então, eu sempre falo, olha, se você quiser, eu te faço 3 sessões de ozônio, pode vir, eu vou fazer uma biorressonância, mas eu sempre falo, tem que passar pelo veterinário. É só para somar e mais rápido. Sim. Então, são animais que estão em tratamento, mas que vêm para somar. Então, são, por exemplo, problemas de coluna. O animal foi atropelado, quantos que eu vejo assim? Uhum. Atropelado, está se arrastando lá faz uma semana, ninguém fez nada. Aí vai uma pessoa que é uma protetora, que tem 500 animais, vai lá e pega o animal, porque não aguentou ver naquela situação. Sim. Aí essa pessoa não tem grana, né? Então, como eu posso para ajudar? De repente, eu não pude pegar esse animal, mas eu posso tentar ajudar de alguma forma. Então, eu ofereço o trabalho, 3 sessões, 4 sessões, gratuitamente, para essa pessoa poder tratar esse animal, Sim. né? E assim, então, vai funcionando, um vai falando para o outro. Eu não sou aberta de falar assim, eu vou lá, vou marcar uma hora e vou lá. Não tem como, porque eu tenho os meus animais aqui. Sim. Mas eu sempre ofereço uma vaga para protetores, para pessoas que precisam de tratamento para algum animal que também foi resgatado, né? Animal que tem dono, que tem tutor, que está tudo bonitinho, às vezes eu recebo, mas aí é um outro esquema, né? Geralmente é para essas pessoas. Sim. Olha, André, eu não posso deixar de colocar aqui, eu reverencio tua generosidade, mas eu também entendo que esses 75 que estão na tua guarda precisam comer, precisam de veterinário, precisam de infraestrutura e que você eventualmente precisa de gente trabalhando com você, inclusive para que eles continuem. Então, eu queria deixar aqui a humilde sugestão, se alguém dessa live ou que venha ouvir essa live depois de sentir essa generosidade auspiciosa da Andrea, e se um dia passar por lá por tratamento, ou mesmo sabendo desse serviço dela, porque às vezes não precisa ser uma contribuição direta nossa, porque a gente recebeu algo em troca. Agora a gente já sabe o que a Andrea faz. E de repente quem está ouvindo essa live pode ajudar a Andrea no santuário dela. Porque, como ela disse, às vezes o protetor não tem... Ó, quem pulou aqui. Às vezes o protetor não tem como ajudar. Mas às vezes, quem está lá no apartamento e não tem um, ou tem 2 e não pode ter mais, e ter também é um lugar difícil, mas enfim, é como a linguagem se apresenta. Às vezes essa pessoa não tem como, e como ela falou, eu não pude pegar o mestre cãozinho na rua, então eu ajudo dessa forma. Então quem está ouvindo a live, de repente fala, putz, eu não consigo nem dar o tratamento de ozônio e nem pegar o mestre cãozinho na rua. Então eu vou ajudar a Andrea. Ajuda o santuário da Andrea. Porque o fato dela não cobrar não significa que ela não deve receber. Isso é uma coisa, isso é tênue a diferença. E eu tomo aqui a liberdade de falar a respeito disso, André, para não bloquear o que você possa receber. Não é... Tem gente pedindo o teu Pix aqui já, inclusive, André. Se você quiser digitar e colocar aqui, eu agradeço. Porque realmente, ou seja, as pessoas que estão fazendo, ninguém tá, ou seja, com a vida ganha e fazendo, ou seja, as coisas estão acontecendo por uma urgência do espírito. É realmente um chamado no coração da gente, como a Andrea falou, não é uma pessoa, são sempre as mesmas pessoas resgatando, são sempre os mesmos santuários envolvidos, são sempre, porque ou seja, ninguém aguenta deixar para trás. Agora, se você não pode ajudar diretamente no tratamento, recolhendo, então vamos ajudar a Andrea. E aí, de novo, eu coloco isso, Andrea, para você não bloquear em você. Tudo bem que você não cobre, mas vamos fazer aqui de uma forma com que você receba, para que você possa continuar ajudando. Porque você faz coisas que eu não consigo fazer, que muitas pessoas aqui também não conseguem fazer. Então, se você colocar o Pix aqui, eu vou fixar para você o Pix do Shambhala, ou o teu, enfim, como você tiver. Tá, peraí, deixa eu colocar. Para quem quiser, ou seja, quem... E depois eu aqui, quando vocês olham aqui em cima, tem Medicina Out, que foi onde eu comecei a escrever. Aqui, se vocês clicarem, tem também o Insta. E quem vai estar escutando essa live, depois eu vou deixar o @ gravado. Então, realmente, ou seja, porque
Porque a gente precisa ajudar quem está ajudando, gente. E a coisa vai rodando assim. Às vezes a pessoa que está ajudando, ela realmente tem esse lugar de falar, nossa, eu não tenho como cobrar por isso, como a Andrea está falando. Agora, isso não significa que essas pessoas não devem receber. Olha o trabalho que essa mulher está fazendo, o serviço que ela está prestando para tantos seres. Mesmo quando a gente fala quem que foi para Brotas, eu já vou deixar aqui fixado. Foi para Brotas, ou seja, tem um custo para ir para Brotas, tem um custo para levar tudo isso. E quando ela estava fora, os mestres animais dela estavam sustentados pela força energética da egrégora e ela rezando, tenho certeza, no caminho de ida e de volta, porque aquele tem convulsão quando ela está fora, para o outro não comer toda a comida, para o outro não subir não sei aonde, o outro não descer não sei aonde. Então, vamos ajudar. André, é muito importante tudo isso que está sendo colocado, e você tocou num tópico também que a gente sempre recebe aqui no santuário, porque quem resgata, e especialmente quem resgata, quando a gente fala de resgate, tem o abandono, mas geralmente quando a gente está falando de pessoas que já são protetoras, ou santuários, ou ativistas, quando a gente está falando de resgate, a gente está falando de um mestre animal que não tem mais como ficar em pé, ou se está em pé, está manco, ou se tá em pé, tá pela graça do divino e a qualquer momento cai, ou tá deitado e não levanta, enfim. Eu estou colocando aqui que a morte é um lugar que se avizinha muito. A morte é um lugar que... A morte como passagem, a morte como libertação, é um espaço que cada protetor, cada ativista, cada ser que está envolvido nesse serviço precisa aprender a lidar. Você trouxe também a questão da morte em casa, essa passagem feita em casa, que é algo que eu vejo também muito importante. Aqui no Santuário Vitorial, a gente sempre preza para que, quando já é inevitável, para que eles possam fazer a passagem em casa. Então, eu tenho duas perguntas disso. Qual é o valor que você vê, espiritualmente falando, acho que a gente pode colocar aqui nesses termos, nessa live, da passagem ser feita em casa, num ambiente conhecido? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, como que você lida com as perdas? Porque isso é sempre uma questão que vem. As pessoas falam, não aguento mais, eu resgato o mestre animal para ele morrer comigo. E eu sempre coloco só uma bênção, ou seja, é uma oportunidade linda. Mas quero escutar de você como que você lida com tudo isso, porque com certeza você tem muito diálogo para oferecer, muita retórica para falar a respeito dessas experiências. Então, eu acho que na hora da passagem, para mim, é mais importante do que o próprio nascimento. Porque, na verdade, ele está nascendo de novo, mas de uma outra forma, né? Está nascendo para uma outra vida. E, assim, só que tem uma coisa, ele está levando toda a bagagem dele. Por isso que eu acho que é um momento mais importante do que o nascimento. Para mim, apesar de que eu assim, eu tenho muitos conflitos com isso para mim, porque eu me apego muito. Então, na hora de deixar ir, eu deixo, mas eu exteriorizo isso, sabe? Não consigo segurar, eu tenho que exteriorizar. E assim, aqui é uma máquina para fazer isso, porque é muito animal, eu sempre estou envolvida com isso. Às vezes o animal vem para passar horas. Eu já tive animal que passou horas aqui. Então, eu tenho que exteriorizar. Então, eu choro, né? Falo com um, com o outro, com o outro, com um. E penso, mas você não está acostumada ainda, já não sabe. Mas eu tenho que exteriorizar. Mas, na hora que está acontecendo, eu consigo me equilibrar. E, assim, eu sempre dou suporte. A gente tem que dar suporte. Qual é o suporte que eu dou? Apesar de estar num ambiente que eu deixo bem adequado, eu fico com o animal, eu converso com ele e eu uso algumas coisas mágicas, né? Como aromaterapia vibracional para isso, como óleos essenciais que libertam, né? Reiki, né? Músicas e até mesmo, como eu falei, conversar e libertar o animal. Então, assim, e até homeopatias para ajudar nessa hora, para que ele consiga se libertar. Porque ele também fica preso. E é como você estava falando outro dia que eu assisti na sua live. Como que vai fazer se você está falando, não vai, não me deixa, não me deixa, não me deixa. Eu liberto, geralmente eu liberto. Sim. Mas eu liberto, mas até o último momento eu estou tentando ajudar. Entendeu? Eu dou a condição para o físico, se ele quiser ficar, ele fica. Mas se ele quiser ir, ele vai. Então, eu respeito o momento dele. Porque tem caso realmente que não tem como ficar. Eu entendo isso. Então, eu faço de um jeito que ele se sinta acomodado para ir. E para mim, isso é uma grande honra para mim. Porque eu estou ajudando o animal a fazer essa passagem e ele está carregando toda a bagagem dele do que ele aprendeu.
E eu também sinto que muitas vezes o final, quando ele está no final, alguns meses que ele fica com você, às vezes é tão intenso nessa hora que 3 minutos que você fique com o animal valeu toda a existência dele. Entende? Então, às vezes, esse momento é tão forte que vale por toda a existência. Às vezes ele aprende nessa hora coisa que a vida inteira ele não conseguiu aprender. Então, é uma coisa de espírito para espírito. E sem dizer que a gente cresce demais, Sim. né? Estar ao lado do animal, eu já tive animal de grande porte que morreu nos meus braços. Então, assim, para mim é uma honra eu poder, nesse momento, estar dando um suporte para esse animal. Apesar de ser triste, porque a gente perde ele aqui, né? Mas ganha de uma outra forma. Você não vai ver mais, mas você sabe que você está ganhando por outro lado. Ele está ganhando por outro Sim, lado, né? Então, exatamente. assim, eu acredito muito nisso e eu acredito que eles também tenham muita, como é que eu posso dizer? Apoio espiritual para essa passagem. Então, a gente, né, faz uma oração de São Francisco, um mantra, alguma coisa, para que ele possa realmente, de vez, poder ir com maestria. E é muito, 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 muito importante. Eu considero esse momento muito importante. Você É sabe- muito íntimo. Exato. Você sabe, André, que na yoga eles colocam para nós que a morte é o grande evento da vida. Porque É, ali, basicamente, todos os aprendizados, é como você falou, é a hora de colocar tudo na mochila e não na mochila que vai entrar o que a avó deixou de herança, o que comprou na viagem para não sei aonde, a blusa que usou na primeira. Não, é essa bagagem cósmica que fez a é, gente evoluir. Então, tá ao lado realmente de um ser desse não é um momento de lamentação. E por isso que eu quis trazer esse tema. Embora a gente chore, a gente se emocione, um professor meu sempre falava que se emocionar é diferente de se entristecer. Então, é óbvio aham, que nascer, seja nascer nesse corpo ou nascer no além, como a Andrea colocou, é um momento emocionante, mas não precisa ser triste. O que leva a essa passagem pode ser triste, mas a gente tem que saber diferenciar, até como a Andrea disse, para a gente não ficar segurando o ser. Porque o ser é, precisa se libertar e a gente também precisa se libertar da prisão que a gente oferece para o outro. Senão a gente vive em apegos aqui e em vez de laços, a gente vai fazendo nós. Nós e é. nós e nós. E a gente veio para cá para ser alguma coisa para desatar nós, né, André? Não para fazer novos nós. Então, Não. Novos nós, não. novos nós, por favor. Então, É. realmente eu já agradeço demais essas suas palavras e queria que você falasse um pouco sobre essa questão de fazer a passagem em casa, que é algo também que algumas vezes eu noto que o tutor, ou aqui no Santuário de novo, a gente sempre, recentemente a gente teve o Mestre Anjo, e quando a gente viu que realmente era irreversível, a gente, como você falou, tudo estava provido para ele, nunca ele foi negligenciado, até o último momento. Mas foi muito bonito que ele esperou, quando ele passou mal pela manhã, realmente no dia derradeiro, ele esperou que o Vitor e eu nós nos reuníssemos perto dele para que então, e uma moça, uma terapeuta do Nandi, uma amiga, que a Carlinha também estava perto, ela falou, eu quero muito estar com ele, e ele esperou ela, esteve com a gente e realmente se despediu, ele foi muito bonito. Então a gente sempre provoca que essa passagem seja aqui, e eu quero trazer isso porque às vezes o tutor, de novo, com algum tipo de. E, obviamente, ou seja, tudo tem que ser feito com muito discernimento. Não é simplesmente a gente ficar segurando o mestre animal em casa, ou seja, alto lá. Ou seja, eu tô entendendo que a gente está numa conversa aqui que discernimento e sabedoria estão em pauta também. Então, dentro de um sistema onde, como a Andrea colocou no caso do mestre Cãozinho, ele já ia morrer, segundo a veterinária. É, Então, é, já era um lugar onde já estava desenganado. Então, a gente sim, precisa, de novo, sempre operar com clareza, lucidez e discernimento. sim, E aí, sim. dentro desse contexto todo, a gente favorece sempre estar em casa. E eu queria escutar a Andréia, o que a Andréia tem para dizer, porque isso é basicamente algo que a gente pode dizer que é mais espiritual do que físico. Porque se fosse só físico, é como colocar uma roupa velha dentro de um lugar de reciclagem e acabou. Agora, quando a gente fala do espírito, do que está vestindo, de quem está vestindo aquela roupa, muda um pouco. Você podia falar um pouco disso, André, por gentileza? Você falou uma coisa muito certa, né? Que é quando você realmente tem essa oportunidade, você pode fazer isso.
que o animal está indo, mas você não corre o risco de fazer uma coisa errada. Exato. Tem às vezes veterinário que inclusive fala para você, ó, se você quiser levar para casa, não tem mais o que fazer, né? E é lógico, você não deixar o animal sofrer, né? Não ficar agonizando durante dias e você lá do lado. É, isso também não ninguém merece, né? Então Exato. é assim, são oportunidades que você tem, depende do problema, para trazer para casa. Porque há uma diferença de você estar com o animal, ele estar na sua casa, ele ouvir alguém falar com ele, a voz conhecida. Tem animal, como eu tenho muitos animais cegos, muitos deles não se expressam como outros que te vê já começa a abanar o rabo, por exemplo, se for um cachorro. Então, o que acontece? Ele só se expressa quando ele ouve você. Então, você estar num local conhecido te dá uma base para você relaxar. Muitos animais demoram para ir embora porque está num lugar que ele não relaxa, ele não se entrega, ele tem medo. Assim como nós temos medo, ele também tem. E para ele é um passo importante. Se deixar levar é um passo importante. E ele tem medo. Quando ele se sente amparado por uma coisa conhecida, no caso, uma voz, um toque, um abraço, um conforto, aqueles que ouvem, né? Ouve o teu coração, por exemplo, quando você pega o animal e fica com ele, esperando ele partir, já aconteceu muito comigo, ele se entrega, ele relaxa, ele dorme. E nessa ele faz a passagem, né? Então, assim, eu sempre deixo os meus animais assistidos aqui de forma bem confortável, quando eu sei que ele vai. Eu fico de hora em hora, vou olhar, fico com ele, falo com ele, deixo ele e ponho uma música, porque a música ajuda bastante, uma música gostosa, né? Relaxante. Eu gosto sempre de colocar música, né? Então eles já estão acostumados. Então tudo para eles é uma coisa assim que é conhecido, né? E eles relaxam mesmo, é visível. Exato. Diferente de deixar, por exemplo, numa clínica onde ele não está tendo contato com ninguém, ele não conhece ninguém, ele acaba morrendo ali. E eu entendo que os veterinários têm muito para cuidar, tem que estar cuidando, e aquele que então está ali, sabe que vai partir, espera simplesmente. Então é diferente, sabe? Não tem como, né? Não dá nem para comparar. É uma passagem sempre assim, de forma mais suave, vamos colocar assim. Exato. E amparado. O amparo é tudo nessa hora, né? Tudo. Sim. Você sabe, André, não sei se você já leu, tem um livro tibetano que chama O Livro Tibetano dos Mortos. E tem uma interpretação dele bastante bonita de um sujeito de uma linhagem que depois eu posso deixar aqui. E que ele comenta muito a respeito. O livro está voltado para seres humanos, mas ele se tornou meu livro de cabeceira quando eu comecei a entrar um pouco mais de contato com toda a realidade de um santuário, porque é óbvio que a gente resgata, a gente quer que eles vivam 500 anos, só que às vezes, como você falou, eles vivem o tempo necessário para fazer valer toda a existência. E a gente também recebê-los nesse momento é uma grande honra, como você colocou, não é algo que deve ser um pesar para nós, para Não. todos nós que estamos de alguma forma nesse serviço. E esse livro fala muito sobre como esse relaxar que você comentou agora, como ele é importante para quem acredita no espírito de fato, e é um assunto que eu trago aqui, porque a gente fala muito do espírito. A gente começou a falar de ciência de mestre animal há pouco tempo. Embora É. muitos de nós já soubessem, mas a gente começou a falar relativamente há pouco tempo, num ambiente mais aberto. Que as pessoas dizem, bom, agora já é comprovado, mas quem precisa da ciência comprovar sem ciência Sim, do mestre animal? sim. Pelo amor da deusa, quem convive com o mestre animal sabe que eles são sencientes, não importa se está convivendo com mestre cachorro, com uma mestra cobra, com mestre elefante, não importa. Bom, e aí agora eu noto que a gente também precisa trazer à tona essa questão toda também do espírito do mestre animal. Porque eu noto, André, eu não sei qual é a tua percepção disso, mas eu gostaria que você falasse um pouco também, que muito tem se falado a respeito da ciência. E que parabéns, eu já estou muito contente que a gente chegou nesse ponto da gente falar da ciência do mestre boi, da ciência, sabe? Que não é Sim. simplesmente um ser que está ali dando a carne dele de boa vontade, como se ele não tivesse a própria vida dele para viver e os aprendizados dele para cumprir. E aí, além disso, tem o espírito deles. E esse espírito que está também
na jornada pessoal e intransferível de cada um. Então, eu queria que você falasse um pouco de como que você aborda o espírito desses seres. Qual é a tua percepção pessoal? Você falou da passagem, eu noto na passagem, às vezes eu sinto quando as outras falanges vêm chegando para amparar aquele espírito na passagem. É tudo muito bonito. Então, não tem como a gente não falar do espiritual. Até para quem, porque eu sei que tem muita gente que escuta a live, que acompanha o santuário, que fala, eu tinha aquele mestre cãozinho e eu não consigo acreditar que ele foi embora. E agora, ou então esse mestre cãozinho está comigo e eu não consigo liberar o mestre cãozinho. E tudo isso, ou seja, a gente de novo, gente, a gente está aqui para desatar os nós, para viver mais livre. Um dia a gente volta para casa, que não é a nossa casa. A gente está passando só umas décadas aqui, para quem tem sorte. Ou seja, não, sabe, é muito pouco tempo. Então, como que você aborda essa questão do espiritual ou do espírito do mestre animal? Você tem alguma coisa para falar a respeito disso, André? Ah, tenho sim. Você já deve ter ouvido falar na SEAMA, Sim. assim que se ama, a SEAMA, o Centro Espírita. Eu fiz o curso, Uhum. né? Logo, nossa, eu fiz acho que em quase 4 anos, né? Foi bem longo, tal. Nossa, eu fui muitos anos lá. Agora eu não consigo mais ir porque as coisas vão aumentando, né? Mas Uhum. mesmo assim agora dá para a gente fazer alguma coisa online. Mas eu fiz o curso, e o curso também é aquilo lá que eu falei, é antes da SEAMA, depois da SEAMA, a gente nunca mais é a mesma. Eu aprendi muita coisa sobre o lado espiritual. E também alguns estudos com os florais, né? Com o Steve Johnson, que eu fiz um floral com ele, né? Das essências florais do Pacífico, eu aprendi muita coisa, porque você trata tanto um passe, um trabalho espiritual, uma cirurgia espiritual, é muito importante, porque eu aprendi o seguinte, que a gente tem que tratar em vida o espírito, para quando ele for embora, ele for íntegro, porque muitos problemas físicos estraga a energia, Sim. afeta a energia. Por exemplo, eu tenho um floral, um tipo de floral, que refaz a malha energética. Então, é entre o físico e o espiritual, a gente tem a energia. Então, quando você trabalha algumas coisas com a parte complementar, você trabalha a parte energética, que atinge diretamente o físico, o espiritual. Então, quando você trata o espiritual com coisas espirituais, a energia com coisas energéticas e o físico com coisas físicas, você tem um ser íntegro. E quando ele parte amparado e ele não vai ter tanto problema do outro lado, porque ele já está sendo tratado Sim. espiritualmente. Sim. Isso é muito importante as pessoas saberem. Então, assim, quando a gente faz um tratamento complementar, não é só para ajudar o físico, você acaba ajudando a alma do animal, porque você acaba tratando também do espírito, Uhum. entende? Então, assim, é importantíssimo isso, é muito, você tem a cura do físico e da alma, entende? Porque, assim, eu aprendi no lado do lado espiritual que muitos animais, assim como nós também, que, vamos supor, foi atropelado, Uhum. né? Teve um trauma muito grande no físico. A energia é afetada, também é afetada, Sim. né? E quando você parte, quando o animal parte, ele vai com esse trauma no perispírito. E aí ele tem que fazer um tratamento lá. E muitas causas eu aprendi também de coisas físicas são vindas de outras vidas e se manifestando agora para poder ser tratado, porque não foi tratado lá. Então vem para cá para ser tratado. Então são coisas que você vai acabar tratando, né? E quando você trata da forma certa, física, energética, espiritual, você cura o ser. Exatamente, Então exatamente. ele É tão acaba bonito sendo a curado. gente. Exato, a gente poder, do mesmo forma que coloquei aqui, a gente veio para desatar os nós, esses nós às vezes são doenças, e são doenças, como o André está colocando, são traumas espirituais que estão influenciando o nosso aprendizado, e quando a gente aprende, quando a gente cura, então a gente vai para um outro lugar que é um pouco mais tranquilo, e novos desafios vão se apresentar. Então, é bastante importante. Eu queria só colocar aqui uma nota. Eu vi que, eu não sei o nome da pessoa, mas o perfil dela é Crazy Vegan Oficial. E ela comentou do mestre cãozinho dela que fez a passagem numa clínica.
E aí me veio muito de falar que se isso já aconteceu com alguém que está aqui, não é porque a gente está falando que, nossa, que bárbaro que pode fazer a passagem em casa, mas se você viveu uma situação numa clínica, também é importante a gente não se culpar. Até porque esses mestres animais, eles são muito ligados. Como eles não têm a mente, André, me corrija por gentileza, mas como eles não têm a mente falando o tempo todo, a hora que a gente pensa neles, é como se eles viessem de outras dimensões direto para o nosso lado. E se a gente pensa com pesar, se a gente pensa amarrando, se a gente pensa, isso vai também nesse corpo energético deles. Então é importante a gente sempre saber que não importa como se apresentou na vida da gente, mas a gente sempre pensar, como é assim nesse caso e em todos, ou seja, a gente sempre faz o melhor que a gente pode. É óbvio Sim, que à medida que a gente vai evoluindo, né, André, a gente vai olhando para trás e fala, nossa, aquilo eu podia ter feito de outro jeito. Mas a gente tem essa tranquilidade de que na hora foi o melhor. Então, se você passou por uma passagem de que o mestre cãozinho, o mestre gatinho, o mestre quem quer que seja, estivesse numa clínica, bendito seja. Foi o melhor que pôde ser apresentado ali e com certeza aquele ser teve todo o encaminhamento e todo o amor que a tua egrégora, enquanto ser que está ali ancorando amor por aqueles seres, pôde oferecer naquele instante. Então, eu só queria deixar isso aqui para que o coração de ninguém ficasse pesado. O que a gente está fazendo aqui é uma conversa, um diálogo, para que a gente até possa adentrar esses campos que são tão difíceis de serem falados, né, Andréia? sim, devo comentar uma coisa também. Eu fui programada para sempre estar trabalhando para salvar, Isso, né? Para a vida. isso. Eu já tive vários animais que desencarnaram em clínica veterinária, mas não nada ficou pesando na minha consciência, sabe por quê? Porque ele estava lá tentando sobreviver, Exato. estavam tentando fazer de tudo, porque tinha jeito do animal. Se a gente não deixar dos veterinários aqui da Terra cuidar do corpo físico, não é qualquer problema que vai vir para casa, vai morrer em casa. Não, isso é programado. Quando você tem como programar, como você tem, né, casos muito que pode ser feito assim, dessa forma. Senão, vai ficar na clínica tentando Exato. ajudar o animal. Exato. Não é, a gente fala assim, porque assim, a gente sabe também que muitos são negligenciados e morrem sozinhos dentro de casa, jogado lá fora, no frio, na chuva. Quantos casos que a gente fica sabendo que o animal morreu na rua, sem um tutor, ou mesmo dentro de casa, debaixo do tutor, e o tutor não fez nada, Nada. né? Então, isso sim é problema. Isso sim é problema. O animal não foi tratado. Isso sim é problema. Agora, se você teve como colocar numa clínica, deixar internado, com certeza você fez uma coisa certa, porque Exato. estava tentando ajudar. Então, é só para aqueles casos mesmo que dá tempo de você se programar, né? Que nem foi esse caso, que era no coração, não podia respirar. Eu falei, bom, vai morrer mesmo. Ainda eu levei até oxigênio, ainda pensei, falei, não, ele não vai ficar se debatendo sem oxigênio, ele vai morrer em casa, mas com oxigênio. E olha qual foi a surpresa, né? Eu fui agraciada novamente para ter ainda a presença dele mais um pouco, né? Exatamente. Você sabe, André, que sobre esse caso também de clínica, a gente teve aqui uma passagem com uma. Foi um mestre bovino que fez a passagem e ele apareceu em sonho para a gente depois. E ele me falava que ele não queria ficar lá de jeito nenhum, ele não queria ficar lá. E eu entendia que era a clínica, eu entendia que era o hospital, e depois eu explicava, enfim, a gente faz os trabalhos aqui do que a gente acredita que é espiritual de encaminhamento. E bom, e aconteceu depois uma outra passagem que a gente também não teve controle nenhuma dentro de um hospital. E quando aconteceu a passagem, eu lembrei do que esse mestre bovino me falou. E falei para o Vitor, eu falei, a gente vai buscá-la a todo a gente vai buscá-la, acabou, a gente vai buscá-la e a gente vai plantá-la aqui no santuário. E de fato a gente pôde ir e trouxe. Quando o sujeito que dirige o caminhão chegou aqui, ele estava de outra cor. E é um prestador de serviço, a gente não tem um caminhão próprio, a gente acha que é um gasto que a gente não ia ser muita coisa ter um caminhão aqui para isso, e enfim, a gente contrata. E essas pessoas estão acostumadas, infelizmente, a irem nesses lugares e estão acostumadas com coisas que a gente nunca vai achar normal. E a gente, inclusive, tenta não normalizar para eles também. Essa pessoa dirigindo o caminhão, ela estava de outra cor.
ela estava com o olho desse tamanho, ela estava visivelmente perturbada. E eu pergunto para ele, eu falo, o que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Teve algum acidente? Você está se sentindo bem? E ele fala para mim, ele disse, Patrícia, eu nunca vi aquilo na minha vida. Era mestre animal em cima do outro e sem parte, sem cabeça para estudo na faculdade. E o que eu estou querendo dizer com isso é que por causa daquela passagem que aconteceu com aquele outro mestre bovino, eu pude entender o encaminhamento que a gente dá também quando eles fazem a passagem em um hospital ou numa clínica. O que eu quero colocar aqui é que nada nunca é perdido em nome do amor no universo. Nada, nada nunca se perde. Então, qualquer gesto de amor que a gente tem oferecido para eles, e a gente, quando tem esses sonhos, porque o sonho é um lugar onde o mestre animal consegue falar. Às vezes, na vida cotidiana, a gente não consegue entender a linguagem. O sonho é um lugar que ele consegue se comunicar. Então, a gente prestar atenção para tudo isso, ter um diário e acreditar nesse mistério. E eu acho que é isso, André, que eu queria pedir para você dar essa mensagem final para a gente, ou seja, algo que tiver no teu coração e como que você vê esse mistério de maneira geral agindo? Ou seja, você obviamente é uma pessoa muito espiritualizada, muito humilde, muito doce. Eu espero que a gente possa continuar em contato. A tua presença enobrece a humanidade, sabe? Saber que tem seres humanos como você na Terra é algo que acalenta o meu coração. E queria que você contasse com a gente aqui e sempre que você quiser conversar, sempre que a gente puder trocar, eu tenho certeza que o nosso público vai querer te ouvir mais também. Fala com a gente aqui, deixa uma mensagem final para nós, enfim, o que está aí no teu coração. Olha, já que você está falando de passagem e é uma coisa tão importante, você falou exatamente. Eu também tenho muitos plantados aqui. Eu também faço isso. Eu acho que quando a gente não pode fazer mais nada, ainda a gente pode fazer, que é dar um descanso final adequadamente para eles. Você vai falar assim, mas morreu, o corpo acabou. O corpo acaba, a célula morre, né, se transforma. Mas o ato do amor, ele pode continuar até depois de morto, até depois que fez a passagem. Porque assim, a gente tem no respeito por ser, quer dizer, o que ele foi, o que ele significou. A presença dele, ele não está mais ali, mas o espírito está, né? O espírito existe e ele pode sentir da onde estiver. Eu acho que a reverência em relação, em agradecimento àquele corpo, o que ele foi, o que ele trouxe para mim, é a minha gratidão. Então, toda vez que um animal parte, eu tenho um ritual aqui que eu faço, né? Aí você vai falar, mas você faz para todo? Não, às vezes não dá para fazer, mas geralmente eu faço, que é tocar tigelas, né? Eu gosto muito de som relacionado a tigelas, a apetrechos, né? Que vibram, né? Um som. Então tem pirâmides de cristal que tem um som maravilhoso. E eu gosto muito de cantar a oração de São Francisco. Então eu faço isso não coloco flores, mas coloco bastante óleos essenciais e aí então eu planto, né, o animal aqui, né? Então eu também tenho alguns animais de grande porte, que eu já tive vaquinha paraplégica também, né? Então eles estão todos aqui. Eu falo que aqui é Terra Santa. Curiosamente, o que aconteceu há um tempo atrás é que um animalzinho que eu não consegui adotar, ele morreu na frente da minha casa, ele fez a passagem, infelizmente foi atropelado, e eu trouxe ele para dentro. Eu não adotei ele em vida, mas adotei ele na morte. E para mim foi muito importante, muito importante. Ele está aqui comigo, né? Então, assim, foi a forma que eu tive de honrar a existência dele, né? Então é isso. É tudo maravilhoso. Que linda, André. É maravilhoso porque você tem esse olhar de maravilha e de encanto que a gente termina através das suas palavras, podendo também enxergar pelos teus olhos e ver também as mesmas maravilhas e encantos que você guia a gente para a gente conseguir encontrar. Eu queria deixar aqui o pedido para quem está assistindo a live, para quem vem ouvir a live depois. A Andréia, de novo, ela está à frente de um santuário, ela é guardiã do santuário Shambhala, ela tem 75 vidas ali protegidas debaixo da guarda dela. E se você sentir fazer uma colaboração para o Shambhala, com certeza será usado não só para esses 75, mas para os outros que ela voluntariamente ajuda, de outros protetores e ativistas, como o serviço que ela fez em Brotas mesmo,
com inclusive a mestra Carequinha, né? Que fez a passagem na sexta-feira. Então, tudo isso é muito bonito. E eu quero deixar aqui o incentivo. Esse tipo de serviço precisa do apoio de todos os seres. Não é porque não é algo que se possa comprar, não seja algo que essas pessoas não podem receber. Então, eu estimulo aqui para que doações sejam feitas, para que pessoas como a Andrea possam continuar nesse serviço abnegado, que é muitas vezes, como ela falou, cuidar da vida quando ela está encarnada e cuidar da vida quando ela está desencarnada. Desencarnada, é mesmo. Gratidão, gratidão, agradeço. E para mim foi uma grande honra ter conhecido a Carequinha e outras meninas lá, né? E também já colocar de antemão que o trabalho do pessoal lá está sendo fantástico. Foi muito gratificante poder ajudar um pouquinho só. Quem Exatamente. sabe eu posso ir mais vezes, né? Exatamente, exatamente. Vamos ver como tudo desdobra. Eu tenho certeza que aqui no Santuário você é muito bem-vindo. Depois a gente vai tentar, vamos ver se a gente consegue te trazer para cá também. Ai, nossa, Tem sou... vários pacientes para você aqui. Ai, eu vejo, fico apaixonada. São tão lindos. A gente É vai uma grande combinar, honra. Andréia. Tá Bom, em certo, tá homenagem a certo. isso, eu estou vendo que a Silvia e o Marcos estão aqui. Eu conheci a Andréia antes de Brotas, através da Silvia e do Marcos do Rancho, que são duas pessoas também que estão à frente de outro santuário, que é o Rancho dos Gnomos, e duas pessoas excepcionais que também têm uma espiritualidade fora de série e que eu espero que em algum momento possam estar com a gente aqui também em uma live falando da experiência deles com o mestre animal silvestre, com o mestre animal exótico, ou seja, colocando outras perspectivas, inclusive espirituais, para que a gente continue evoluindo à luz da presença desses seres, como da Andréia aqui, como da Silvia e do Marcos, enfim. É uma honra ter vocês aqui. Andréia, te agradeço grandemente, agradeço todos que ouviram, e a gente sempre acaba fazendo aqui a gente sempre começa com cântico, termina com cântico, e sempre que a gente acabou falando tanto de passagens, a gente sempre invoca aqui a face feminina de Deus, né? Até porque o feminino tem sido massacrado de todas as formas possíveis. Quando a gente pensa na Mãe Terra, quando a gente pensa na própria mulher que ainda sofre, nós mulheres ainda sofremos discriminação. Quando a gente pensa nas mestras galinhas, quando a gente pensa nas mestras vacas, nas mestras ovelhas, claro que todo feminino está sofrendo porque ou sofre como mulher ou sofre como mãe. E isso é algo muito profundo da gente entender. Então a gente sempre faz um cântico aqui para Nanã, que a gente, independente da linha, a gente sempre reverencia todas essas faces femininas de novo, para que elas possam encaminhar, para que elas possam trazer sabedoria e compaixão para a gente. Então eu termino com esse cântico aqui. Pode ser assim, Andréia? Pode, por favor. Por favor. Gratidão. Gratidão, querida. Eu vou fazer só o finalzinho desse cântico, que é onde a gente fala justamente das passagens. É onde a gente fala justamente desse momento de preparação para que a gente possa encarar, seja como parteiro, como a Andrea trouxe aqui, porque o ser nasce em outro lugar, ou até mesmo que a gente possa encarar o nosso próprio momento auspicioso, como a Yoga disse, quando a gente se retirar desse mundo e voltar para casa. Sim. Nanã, prepara nossas almas para a morte, para a transformação. Limpa, varre dessa corrente, tira o mal dessas mentes e desses corações. Gratidão, gratidão ao mestre gatinho, ao mestre cãozinho, alguém que se manifestou junto aí. Foi aqui o meu velhinho. Tive que ajudar ele aqui, mas ele já tá bem já. Então, gratidão, querida. Estamos aqui em conexão e espero que a gente possa estar mais vezes aqui reunido e, enfim, nesse serviço incrível. Gratidão a todos que nos ouviram. Beijo, Andréia. Boa noite. Boa noite. Até mais. Tchauzinho. Gratidão. Boa noite. Gratidão.